Tranquilo? Beleza, obrigado então, obrigado pela ajuda. Hoje eu não sei o que aconteceu, eu não estou conseguindo, eu gosto de fazer com a tela ali, deitada ali na horizontal, mas hoje eu não estava conseguindo. Tive que reiniciar aqui, mas não deu certo. Mas tá bom, a gente vai assim mesmo, do jeito que dá. Quero mandar meu abraço. Eu tenho um brasão aqui, um adesivo. Tá chique, né, Rafael? Chique tá você, rapaz. Né? Eu tenho um brasão aqui, um adesivo para mandar para vocês. Walter Augusto Fernandes de Freitas. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Um abraço para você. Aí em Mairiporã, um abração. Rosiane Consulinho, um abraço para você também, minha irmã. De onde você é? Coloca aí pra gente para eu mandar um abraço para vocês também. Eu tenho um adesivo aqui para mandar para você que faz, tem alguém que faz aniversário essa semana? Se tiver alguém que faz aniversário essa semana, eu vou fazer assim. Outro dia eu perguntei na semana, não tinha ninguém. Esse mês, quem que faz aniversário nesse mês? Eu vou mandar para quem faz aniversário esse mês. Não tenho para todo mundo, então eu estou selecionando assim, beleza? Quem faz aniversário esse... Eu só não sei quando chega, porque com essa história do correio aí, tudo está atrasado, né? Então... O Rafael não chegou, mas o seu não chegou ainda, Rafael? Nossa, faz tempo que eu mandei, o correio tá complicado. A Joana faz aniversário esse mês, Joana? Então depois do final da live, manda para mim o seu endereço que eu vou mandar para você, tá bom? Peraí, tem alguém aqui de Venceslau Braz. Rosiane, você sabe que a cada 40, 50 dias eu passo aí, eu fabrico granola e vendo na região. E a cada 40, 50 dias eu passo aí em Venceslau. Durmo aí em Venceslau mesmo, tá certo? O César Marinângelo, eu tenho que mandar um para esse meu amigo, meu irmão. Ô, meu pai do céu. Dia 17 tá chegando, então dia 17 é quinta-feira que vem, tá certo? É isso mesmo. Quinta-feira que vem eu mando para você. Tá bom, Joana? Manda depois no final o seu endereço. Renata de Oliveira, a paz de Deus para todo mundo, para você também, Renata. Tem mais alguém que faz? Ricardo Rodrigues de Souza, um abraço. Gente, eu não vou ter adesivo para todo mundo, então vai assim, ó. Eu tô mandando para quem faz esse mês, tá certo? Agora, deixa eu abrir aqui. Quem faz aniversário o mês que vem, tá bom? Esse mês e o mês que vem. Tem mais alguém aí? Aí eu mando para você também. Tá bom? Quem mais? O seu não chegou, né, Paulinha? Nós estamos esse problema do correio aí, não sei que... O Walter faz dia 20? Dia 20? Dia 20. Walter, um abraço para você. Vamos fazer assim, olha. No final você manda o seu endereço aí, que eu anoto aqui e envio para você também. Tá joia? Então, assim... Rosiane, seja bem-vinda aqui com a gente, Deus abençoe você. Quem mais? Parabéns aos aniversariantes desse mês aí, né? Dia 18, não sei se tem alguém de Cotia. Dia 18 tô indo para Cotia, na sexta-feira e volto no domingo. Honorável Mauro, um abraço para você, meu irmão. Que bom que você chegou, que bom que você tá aí com a gente, né? Faz aniversário esse mês ou mês que vem, Mauro? Se faz, manda aí que ó, vou mandar um brasão para quem faz aniversário esse mês, o mês que vem, vou fazer assim, esse mês, o mês que vem e o mês passado, tá ok? Nós estamos em setembro, quem fez em julho, agosto, quem faz em setembro e quem faz em outubro, eu vou mandar. Honorável, dia 22/9, legal, Honorável, manda seu endereço aí que eu vou mandar esse adesivo para você também, tá bom? Mando para você aí, beleza? Você mora em Itapevi, Joana? Que legal, vou passar perto então, vou estar na verdade, vai ser o terceiro ano do nosso motoclube, do capítulo lá de Cotia. Eu sou de Itararé, o de Cotia está fazendo 3 anos e vai ser a fundação da nova sede. Então, eu vou estar lá com meus irmãos lá de Colete, nós vamos estar lá, eu vou na sexta-feira e vai ter a cerimônia lá, a inauguração da nova sede no sábado à tarde e no domingo eu estou voltando,
Tá certo? Como é que é, Ricardo? Rapaz, mentir não pode. Mentir não pode. Mas assim, ó, como você não mentiu, como você falou a verdade, eu vou mandar um para você. Beleza? Então eu tenho aí uns... Ó, gente, eu não vou lembrar de cabeça para quem eu tenho que mandar. Depois você me manda o endereço. Eu sei que eu tenho que mandar para Joana, para o Ricardo, pro Honorável, Mauro, Pedro. Um abraço aí, meu irmão. Então, manda no final. Teógenes Rodrigues, um abraço para você, tá chegando aqui também. Boa noite. Graças a Deus, todos nós somos abençoados, todos nós aqui somos muito ricos, né? Só o fato de nós termos a vida e poder ter a oportunidade de nos confraternizar, de nos encontrarmos nesse encontro aqui virtual, né? Ainda não estamos podendo nosso encontro presencial, mas nós vamos nesse encontro virtual. Eu vou estar em Cotia, como eu falei, não sei como é que vão fazer, parece que vai ter alguma cerimônia ali pelo Zoom, eu acho que eles vão fazer uma live na cerimônia, não sei, eu sei que eu vou estar lá com eles, em Cotia, vou na sexta-feira, dia 18, passo sábado, no domingo, tomo café e venho embora para casa. Opa, Ricardo, não, mando para você. Prometi, tem que mandar agora, né? Então, se tem mais alguém aí que faz aniversário esse mês, que fez o mês passado ou que faz no próximo mês, eu vou mandar. Paulinha, deixa eu dar um recado para você. Eu senti sua falta semana passada, viu, Paulinha? Senti sua falta, mas que bom que você está junto com a gente hoje de novo. Tá joia, Joana, vou ver se eu consigo filmar lá para vocês, para colocar, e depois eu mando para vocês aí, eu coloco depois no grupo aqui, tá certo? Esse evento aí, mas eu vou estar aí em Cotia, não sei se tem alguém de Cotia, se entrou. Teógenes, no dia 23, Teógenes, desse mês mesmo? Beleza. Como é? Cotia e Embu, um do lado do outro, então aparece lá, aparece lá. Beleza, Carlos? Aparece lá, a gente dá um abraço ali, meio que meio escondido ali. Irmão, é para isso mesmo. Paulinha, você tinha perdido o horário, não tem problema, Paulinha. Eu sei que às vezes é corrido para todo mundo. Paulinha, você está onde hoje? Está em São Paulo ou em Minas Gerais? Que você não para, você está direto viajando. Você só me faz eu passar por mentiroso. Quando eu falo que você está em São Paulo, você está em Guaxupé. Quando eu falo que está em Guaxupé, você está em São Bernardo? Então, para onde você está aí hoje? Tá bom? Então isso, o Teógenes faz aniversário em setembro. Manda para mim. Manda para mim, Teógenes, o seu endereço depois, lá no final da live, que eu mando para você. Amanhã eu quero ver se... Não sei se amanhã vai dar tempo, amanhã vai estar corrido, mas qualquer coisa na segunda-feira eu mando para vocês. Eu só não sei quanto tempo vai levar para chegar, porque o correio faz tempo, acho que é umas 3 semanas já que eu mandei pro Rafael, né, Rafael? Umas 3, 4 semanas, disse que até agora não chegou, não sei o que está acontecendo. São Paulo, chegou segunda-feira, porque a semana retrasada eu achei que você estava em Guaxupé, você já estava em São Bernardo, agora você voltou para lá e está aí de novo. Não, beleza, beleza. Gente, tá muito legal, a conversa tá boa. Deixa eu falar para vocês, a Paulinha não assistiu, geralmente a Paulinha, quando ela não está aqui, ela assiste depois no YouTube. Então, todas essas lives que nós fazemos, você encontra no YouTube. Se você quiser mandar, enviar para algum amigo motociclista, algum irmão de colete, para quem quer que seja, vai lá no YouTube, compartilha, porque aqui, como é um grupo fechado, a gente não consegue compartilhar. Mas depois, até sábado, no sábado eu vou estar... Amanhã acho que eu não vou conseguir, mas no sábado eu já vou colocar essa live de hoje também no YouTube, certo? Então vai lá, dá um joinha, inscreve lá, porque sempre que eu coloco você vai ser anunciado quando você se inscreve e ativa o sininho, tá certo? E assim, vai lá e se você digitar no YouTube o Motociclismo e a Bíblia, você encontra todas as lives. Eu tenho acho que 19 lives lá agora, com essa aí vai ser a 20ª, tá bom? Beleza, cara. Eu mando a localização depois. Eu tenho que ver o endereço, que nem eu sei o endereço ainda, mas eu mando a localização. Beleza, Carlos? Obrigado. E aparece lá com a gente.
Tá bom? Gente, a conversa nossa de hoje, o papo tá legal, mas a gente precisa conversar sobre o tema também, né? O nosso correio, vou falar uma coisa, o nosso correio ele já foi confiável, foi realmente muito confiável. Hoje está difícil, infelizmente, né? Mas a gente tem que continuar desse jeito mesmo, né? Graças a Deus nós temos essa ferramenta, nós temos aqui a rede social onde nós podemos nos encontrar mesmo à distância e como eu sempre falo, eu sempre fico ansioso para esse nosso encontro, para o nosso bate-papo. É sempre agradável estar com você, é sempre agradável fazer novos amigos. E o nosso tema de hoje é o capitão de estrada, tá certo? O capitão de estrada é importante ou não é? É um trabalho de grande responsabilidade dentro de um motoclube, é um trabalho assim, uma função muito importante, porque de certa forma a segurança das viagens, de tudo que nós vamos fazer, depende muito do capitão de estrada. Por quê? Porque é o capitão de estrada que tem que planejar as excursões, o caminho qual é o melhor caminho, o caminho com mais segurança, qual que favorece todo o grupo, né? Às vezes você vê que ele vai na frente, ele vai na frente porque quer se aparecer. Não, é importante que ele esteja na frente, por quê? Porque na frente ele vai dando toda a sinalização, todos os alertas que precisam, e não necessariamente o capitão de estrada eles têm que estar sempre lá na frente. Ele pode designar alguém, não tem problema, mas normalmente é ele que vai à frente. Vou falar uma coisa para você. Eu sou o diretor aqui do nosso MC aqui em Itararé, mas quando está na estrada, a autoridade maior ali é o capitão de estrada, porque é ele que faz o planejamento antes. Tudo precisa... William, mas não precisa de planejamento, não precisa nada disso. Pega a estrada, pega a moto e embora na estrada. Não, não é bem assim. Precisa por quê? Porque se nós vamos em grupo, nós temos que avaliar e procurar a segurança de todos os membros que estão participando. É isso mesmo. O capitão, o Rafael colocou aí, o capitão de estrada seria o sargento ali de armas, é isso mesmo. Ele vai à frente, gente, ele faz o planejamento, várias coisas nós temos que analisar diante de uma viagem para manter a segurança de todos, né? Primeiro, ele vai calcular, dependendo da distância, quantas paradas nós vamos fazer antes, tudo isso tem que estar planejado antes. Onde nós vamos parar, a gente não pode fazer as coisas aleatórias, porque tem motos maiores, motos menores, tem a moto com que o tanque de combustível, né, é menor, então, ou seja, com mais frequência, às vezes tem que estar abastecendo, então tudo isso ele tem que verificar, ele tem que pensar primeiro na moto de menor porte, tá certo? Então, ou seja, ele tem que ir no ritmo da menor moto, por quê? Para que ninguém fique para trás. Se tem um problema, às vezes, que muitos grupos enfrentam na hora de viajar, é que alguns gostam de acelerar, gostam de ir embora, sumir lá na frente. Mas, queridos, se nós saímos juntos, nós temos que permanecer juntos, né? Irmandade é isso, a lealdade ali, o companheirismo, nós temos que estar juntos. Por quê? Se o que está lá atrás quebra, como é que faz? Por que então nós saímos juntos? Não é verdade? Não é para um apoiar o outro. E vamos ser sinceros, quando a gente sai para uma viagem, não é para postar a corrida, não é para ver a potência da moto, não é saber quem chega primeiro, mas a gente viaja para curtir. É isso mesmo, Marcos Antônio. 125 dá para viajar? Lógico que dá. Ou se dá, né? Então é isso mesmo. Na verdade, nós temos que ir no ritmo da mais lenta. Irmandade é isso. É isso mesmo, Joana. Nós somos todos irmãos de coração. E você sabe que muitas vezes o irmão de coração, às vezes, conta mais do que o irmão de sangue, né? Então, veja só, falando nisso, né, o próprio sábio Salomão, ele escreveu em Provérbios que há amigos que são mais chegados que irmãos. É isso mesmo. Por exemplo, eu tenho um irmão, nós éramos em 3 irmãos, o do meio faleceu, eu sou o caçula, o mais velho mora hoje em Goiânia, né? Eu sou goiano. Moro aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, desde os 15 anos. Passei por Minas Gerais um período, eu rodei um pouquinho. Mas
eu saí da minha terra natal com 14 anos. E meu irmão casou lá, veio embora para São Paulo, fez a vida dele aqui. Hoje ele voltou lá, ele mora lá em Goiânia, perto da família da esposa. Então é assim, às vezes se eu preciso de um socorro, quem que eu vou recorrer? Ao meu irmão que está muito distante? Não, às vezes aquele meu irmão aqui do lado, aquele meu amigo que às vezes é mais chegado do que o irmão, é o que está mais próximo. E nós temos que ser assim. Nós não vivemos sozinhos, nós não somos uma ilha. Então nós dependemos. E na estrada é desse jeito, tá certo? O nosso motoclube aqui, ainda a gente tem um negócio entre nós que normalmente nós nunca chegamos. No começo a gente falou, depois a gente nunca mais falou. A gente não acostuma nem ultrapassar um ou outro. Se eu sair, se a minha moto é a terceira da fila, do pelotão, eu vou continuar na terceira até eu paro lá hora que eu paro para abastecer, todos nós paramos, que a gente sai, eu continuo na terceira, a gente sempre cuidando quem está à frente, para saber que quando você cuida de quem está à sua frente, você não deixa ninguém para trás. Então esses cuidados é muito importante. Isso é irmandade. Isso é irmandade, não é verdade? Né? Como é que é? Disse, isso mesmo, sai junto, permanecem juntos, e sempre velocidade local para baixo, é assim, nós temos que fazer desse jeito. Então, ou seja, nós temos que tomar esses cuidados, né? Tem motos com menor potência, nós temos que andar com segurança, nós temos que proteger, né? É importante sempre o capitão de estrada, às vezes entra membros novos, ou às vezes são aqueles membros PPs, ele tem que dar orientação, às vezes é importante dar uma palestra, trazer alguém especializado também para dar as palestras, para orientar os cuidados que nós temos que ter, porque veja só, nós temos que ir nós queremos curtir, nós não estamos para correr, nós não estamos para apostar a corrida, né? Nós temos que ir para curtir a viagem, é isso que é o motociclismo, o motoclube, é para isso, para quem gosta de viajar e curtir. Na verdade, o melhor até chegar no destino é o percurso, o que vale a pena do destino é o percurso que nós vamos passar, não é verdade? É isso mesmo. Então nós precisamos desses cuidados, sabe? Parou alguém, opa, a gente acostuma dar sinal, já para todo mundo. Porque senão fica um grupo para lá, outro para trás, depois você não sabe se quem ficou, quem já foi, você se perde. Então é importante. Então, quanto maior é o grupo de viagem, quanto maior é o pelotão, quanto maior você está ali na estrada, o número de membros na estrada, maior tem que ser o cuidado. Ou seja, esses cuidados, por quê? Para a segurança de todos e para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável. Faz pouco tempo nós vimos uma tragédia, foi colocado até aqui no nosso grupo, né, que uma tragédia, o pessoal de moto e se eu não me engano, esqueci qual, foi uma caminhonete, não sei se foi Hyundai, pegou de frente, acho que 3 morreram ali, ou seja, saíram, mas quando você vê a foto antes, você vê alguns com as mãos soltas ali, ou seja, qualquer problema, qualquer deslize, pode acontecer uma tragédia. E vamos falar a verdade, tragédia, o acidente quando é de moto é muito mais perigoso, porque nós somos o para-choque, não é isso? Ou seja, então a gente deve tomar esses cuidados. Meu pai falava, não devemos dar sopa para o azar, porque é isso mesmo, uma Hilux, é isso, Joseph Silva, um abraço para você, meu irmão. Foi uma Hilux, é isso mesmo. Agora que você falou, lembrei, uma Hilux branca, né? Então, ou seja, eu vi depois a gravação de alguém que filmou, e ele falando que o cara do carro não tinha culpa, alguém que estava lá na hora e filmou, e ele disse, uma moto, uma Shadow primeiro, que acho que invadiu, bateu, por isso que depois ele se perdeu, mas primeiro ele foi atingido pela moto. Então nós devemos ter todas as seguranças possíveis para evitar, ou seja, quando nós saímos e queremos voltar para casa, não é isso? É isso.
Ninguém sai para não voltar. Pelo menos essa não é a intenção de ninguém. Nós queremos ir para aproveitar, para curtir, estar com os amigos e poder regressar com segurança para os queridos, para quem nós amamos. É isso que nós queremos. Mas para isso nós precisamos de segurança. Por isso é muito importante. O cuidado e o planejamento do capitão de estrada. O Joseph está colocando aqui, quebrou um dos eixos na colisão e uma das motos e acertou mais algumas motos atrás. Foi isso mesmo. Então, queridos, acidentes acontecem, mas nós devemos eliminar como é que fala? Todos os riscos possíveis. Nós temos que eliminar, porque senão nós vamos ter problemas. Sabe? Então, com todos os cuidados. Boa noite, Douglas Teixeira. Boa noite. Que bom que você chegou aqui. Tamo junto, meu irmão. Então, quando nós tomamos todos os cuidados, ainda às vezes temos problemas. Então, nós não podemos facilitar. Nós queremos viver esse estilo de vida, mas temos que curtir, fazer isso com segurança. E por isso é importante o trabalho, a função do capitão de estrada, não é verdade? Então todo o planejamento, onde vai parar, os cuidados, como vai manter, como se vai ser em linha indiana, se vai ser em dupla, isso depende muito da estrada. Então, mas tudo isso tem que ser planejado antes, nós não podemos fazer de última hora. Tudo que a gente faz de última hora, sim, infelizmente tem problemas, então nós temos que cuidar. Agora, eu preciso, dentro desse tema, eu preciso fazer uma reflexão. Será que na palavra de Deus a gente encontra alguma coisa relacionado com a função, o trabalho do capitão de estrada? O que você acha? É isso que nós vamos fazer uma reflexão hoje. E deixa eu falar, certa vez, uma emissora de rádio, ela querendo fazer um concurso para encontrar alguns locutores, né? Ela fez um concurso, lançou o concurso, e o concurso seria, cada um iria ler, declamar na sua voz, no seu treino ali, mostrando a sua habilidade, ele ia demonstrar a sua capacidade de oratória com um texto bíblico. E aí eles colocaram uma enquete, qual deveria ser o texto bíblico? E o texto que ganhou foi o Salmo do Pastor. O Salmo 23, talvez um dos trechos mais conhecidos da palavra de Deus, o Salmo 23. E aí vieram vários concorrentes, né? Vieram vários concorrentes ali participar, alguns muito bons, alguns, como é que fala? Esbanjava a técnica vocal na hora de declamar e arrancou grandes aplausos. Mas um senhor simples, um traje, as pessoas olhavam para ele e não davam muito valor, um linguajar até meio pesado, foi o único que arrancou lágrimas da plateia. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o nosso irmão Denis William, está chegando agora. Um abração aí para os Santos do Asfalto. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você, Denis. E um abraço para o Santos do Asfalto aí, MC Santos do Asfalto. Que bom que você está com a gente. Então, ele foi o único que arrancou lágrimas da plateia. E alguém que estava na plateia, não entendendo muito bem, ele disse assim, olha, como que alguém tão simples, alguém que mal sabe pronunciar as palavras, provocou uma reação tão grande na plateia? E alguém que estava ali, ele disse assim, olha, é que os outros conhecem muito bem o Salmo do Pastor, mas esse senhor, ele demonstrou que ele conhece o pastor dos Salmos. Essa é a diferença. E é isso que nós precisamos. É isso que, esse às vezes é o meu problema, esse às vezes é o nosso problema. Às vezes nós conhecemos muito bem o Salmo do Pastor, mas será que eu conheço bem, na intimidade, no relacionamento, o pastor dos Salmos? Por que esses Salmos têm
eu faço uma relação com o capitão de estrada, por causa do cuidado que o pastor tem que ter com as suas ovelhas. Assim como o capitão de estrada, ele tem que planejar, ele tem que sair, ele tem que estar à frente, ele tem que sinalizar, ele tem que ir no ritmo da menor... Ou seja, ele tem que cuidar da segurança na ida e na volta. O trabalho dele só termina quando ele chega de volta no lugar. Esse também era o trabalho do pastor, o cuidado que ele tinha que ter. Interessante que esse texto ele é atribuído a Davi, ao rei Davi, mas acredita-se que Davi escreveu esse salmo, era em forma de canção. Davi ele era músico, além de pastor. Ele era músico, ele tocava sua harpa e ele compunha muitas canções. Então, os salmos são canções, são poesias cantadas que ele tocava em sua harpa. E quando ele fez isso, acredita-se que ele criou nesse período que antes de ele ser rei, quando ele cuidava dos rebanhos de ovelhas de seu pai. Agora, é importante a gente compreender o ambiente cultural também, para que a gente possa compreender a profundidade desses salmos. Vamos entender um pouquinho? Primeiro, veja só, até hoje essa região, existe muitos pastores ali, e as técnicas que se utilizava, sabe, aquelas técnicas que eles se utilizavam naquela época, ainda muitas dessas técnicas é utilizada hoje por grupos minoritários, como os beduínos e famílias árabes dali da região, pequenas famílias cuidando de seu rebanho. Na época, a sobrevivência do povo dessa região, eles eram artesãos e eram cuidadores, né, tinham os rebanhos de ovelhas, muitos deles eram pastores de ovelha. Deixa eu mandar um abraço pro Binho, bode velho que está chegando. Um abraço, meu irmão, para você. Que bom que você está aqui a tempo. Estamos estudando hoje sobre o Salmo do Pastor, que tem uma relação grande com o capitão de estrada, por todo o cuidado que o capitão de estrada tem que ter, assim como o pastor de ovelhas tinha. Então, até hoje, eles tem técnicas desenvolvidas naquela época que eles utilizam como hoje. E como que era? Veja só, devido ao grande calor do deserto, onde normalmente o lugar de pastagem ficava longe do curral. Peraí, estão pedindo um abraço aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Insanos Motoclube, que o Joseph Silva faz parte. Abraço para o Insanos Motoclube, abraço para você, Joseph. E obrigado pela presença e a participação aí com a gente. Abraço, Tânia Mertes. Um abraço para você, que bom que você está com a gente. E então, veja só, devido ao grande calor do deserto, normalmente eles tinham que caminhar longas distâncias para levar o rebanho para poder se alimentar, né? Então, ali, por causa da região desértica, eles tinham lugares que eram chamados, que é chamado até hoje de oásis, eram lugares no meio do deserto que eles encontravam um local com água e uma vegetação, onde eles levavam. Então, ou seja, só que entre o deserto entre o curral e o lugar para eles se alimentarem, né? E o lugar para eles se alimentarem, havia o deserto, que era um grande desafio. E para eles chegarem lá, às vezes caminhavam várias horas, só que eles tinham que sair ainda de madrugadinha, antes do sol nascer, para evitar que as ovelhas, porque a ovelha é um animal muito frágil, ele não tem o seu sistema de defesa, ele não tem garras, ele não tem dentes afiados, ele não tem aquele veneno que às vezes solta para esplantar uma presa. Então, ou seja, eles tinham que sair bem cedo, já para evitar o sol escaldante. Então saíam antes do sol nascer, e quando o sol saía ainda estava mais fresco no início, até que ele chegasse no lugar. Chegando lá, veja só, mas é interessante a relação de intimidade que tinha o pastor com
as ovelhas. Veja só, até hoje, se você chegar nessa região, você vai ver que nunca ou raramente você vai encontrar um pastor sozinho. Um abraço para você, meu irmão William Vitório, meu xará, aí de Minas Gerais, abraço para você. Normalmente eles nunca estavam sozinhos, raramente se encontravam. Sabe por quê? Veja só, a ovelha, ela confia tanto no seu pastor que ela não aceita um outro. Tanto, e isso é tão sério, que quando tinha que vender uma ovelha mais velha, ela tinha que ser vendido para o matadouro. Sabe por quê? Nunca se vendia, mesmo hoje, nunca se vende para um outro pastor, porque ela não aceita um novo pastor. Se você vender, por mais que ela seja bem tratada, quando ela perde o seu primeiro pastor, o que ela faz? Ela não come, ela não toma água, ela não se alimenta, e ela pode morrer assim, devido, podemos dizer assim, à tristeza, à depressão, pela ausência do seu pastor. Essa é a relação de intimidade com a ovelha e o pastor. E isso é importante a gente entender, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse assim: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então você vê, quando ele disse isso, é porque ele conhecia e ele convivia com pastores, e ele conhecia esse trabalho, o trabalho ali da sua região, na sua época. Então ele conhecia muito bem. Então veja só, quando ele diz lá no Evangelho de João que ele é o bom pastor, e para nós é até um privilégio saber que nós somos comparados à ovelha. Sabe por quê? Que nós temos que aprender que nós precisamos ter essa dependência do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Não é verdade? Nós precisamos dessa dependência, porque nós não temos a defesa própria, é Ele que nos defende. E era dessa forma. Então essa é a relação de intimidade que ela tinha com seu pastor. Então, e aí ela se sentia segura, com ele ela não sentia falta de nada. Então, por isso ela não podia mudar de pastor. Por isso que até hoje, sempre tem dois. Por quê? Porque se um precisar se ausentar, sempre é um mais velho e um mais novo, acompanhando. Porque se um precisar se ausentar, ela já está acostumada com esse outro junto com ela. Ou se ausentar por alguns dias, ou mesmo se vier a falecer, ela já está acostumada com o outro. Ela não aceita um novo pastor. Entende isso? Então, com esse pastor, ela não sente falta de nada. E interessante que aqui o primeiro verso diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora entenda, no hebraico, quando diz nada me faltará, não quer dizer que tem tudo, não vai sentir falta de nada, não. No original, esse termo que era escrito quer dizer, não que eu vou ter o que eu quero, mas com ele eu não tenho falta de nada. Em outras palavras, sabe aquele provérbio que o pessoal utiliza hoje em dia? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. É mais ou menos isso que quer dizer. Ou seja, tudo que eu preciso, tudo que é necessário, eu tenho. Eu não tenho falta. Veja só para você ter um exemplo. A palavra de Deus diz que Deus fala assim para a gente: o vosso pão e a vossa água lhe serão certas. Veja só, ele não prometeu riqueza, ele não prometeu caviar, ele prometeu pão e água, mas tenho certeza que para mim e para você, ele tem muito mais, tem dado muito mais do que pão e água para nós. Ou seja, ele prometeu algo, mas sempre nos dá mais do que ele prometeu. Então, esse nada me faltará, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, e eu, com ele, não terei falta de nada do que eu preciso. Ou seja, o necessário você sempre terá. E interessante que ele vem falando assim: olha, e ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não quer dizer que ele vai agachar ali e comer ali repousando. Não, que a ovelha não come dessa forma. Mas aqui está dizendo, dentro do contexto, é que ele vai escolher para ele repousar num lugar tranquilo, sem perigo, sabe? Por isso um lugar tranquilo, verdejante, o que ela precisa, né?
Então ele não nos deixará faltar nada daquilo que nos é necessário, aquilo que nós precisamos. E ele fala assim, aqui ainda no verso 2, fala que ele nos leva a águas tranquilas. Sabe a importância disso? A ovelha, ela é um animal muito medroso, é isso mesmo, ela é muito medrosa, a ovelha. Então veja só, ela tem que se sentir tranquila, se estiver num lugar agitado, ela é perigoso fugir, não vai estar bem, ela não vai se alimentar. Em algumas ocasiões, ela tem medo até do próprio reflexo na água. Então, se a água é agitada, uma correnteza forte, ela pode estar na beira da água, mas ela não vai beber aquela água, porque ela tem medo. E em alguns momentos, veja só, o pastor precisa pegar, às vezes, a água com as mãos, dependendo se a água está mais agitada, pegar com as mãos e dar na boca dela. E isso refrigera do ambiente que ela está, refrigera o seu corpo, lhe traz tranquilidade em meio àquele calor. E é isso que o salmista estava dizendo, o Senhor, Ele refrigera a minha alma, as minhas necessidades, Ele me faz sentir tranquilo. E fala assim, olha, Ele guia-me. O verso 3 fala, guia-me pelas veredas da justiça. Você sabe o que significa isso? Guiar pelas veredas da justiça é guiar por caminhos retos e não tortuosos. Sabe por quê? Porque aqui mostra que ele traz segurança, ele vai cuidar, ele planejou antecipado, ele já conhece o caminho que ele vai levar as ovelhas para pastar, e ele conhece, então ele prepara tudo isso. Por isso que eu falei do capitão de estrada, porque o capitão de estrada tem que conhecer o caminho antes. Ele tem que, se não presencialmente, mas ele tem que pesquisar, tem que buscar na internet, tem que ver onde estão as paradas, aonde vai abastecer, aonde vão se alimentar, qual é a velocidade que pode andar por causa da moto menor. E aqui era do mesmo jeito, o passo da menor ovelha. Então tem que ir nos passos da ovelha mais frágil, tem que parar nos lugares que ela precisa parar, que precisa descansar, ela precisa de um lugar tranquilo, e se está muito agitado, ele tem que fazer de tudo para protegê-la e dar água, se preciso for, em sua boca. E era esse o cuidado, é dessa forma que o salmista Davi, ele aprendeu a dependência que ele tinha, a dependência que ele tinha de Jesus Cristo, a dependência que ele tinha de Deus, e ele começa a retratar. Então você percebe que quando Cristo também ele conta suas histórias, ele usa muitas parábolas, porque ele falava daquilo que as pessoas conheciam, daquilo que as pessoas viviam, para que eles pudessem entender o que ele queria ensinar. Então por isso que é importante a gente conhecer esse ambiente cultural, para a gente entender a profundidade desse verso. É uma poesia, um poema bonito, mas ele não só é bonito, mas ele é profundo, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para você ver como ele é bonito. Eu vou ler rapidinho esse salmo para que você veja. Ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e ele leva-me para junto das águas tranquilas de descanso. Ele refrigera a minha alma, e ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E aí fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleos, e o meu cálice transborda. E aí ele encerra dizendo assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Pai para todo sempre, na casa do Senhor para todo sempre. Então, veja só, é uma poesia muito bonita, mas além de ser bonita, ela é profunda, principalmente quando a gente entende o contexto cultural de que ele escreveu isso. Então, quando ele diz que guia-me por caminhos retos, sabe? É porque ele já conhecia, e ele planejou, ele preparou, porque ele sabia da fragilidade das suas ovelhas que iriam passar ali, sabe? Cristo, o bom pastor, ele conhece a nossa fragilidade. Ele já tem preparado o caminho para a gente, mas às vezes nós somos desobedientes. Às vezes nós somos mais desobedientes do que
as ovelhas. Interessante que eles desenvolveram, porque assim, olha, aqui apresenta, embora mostra toda a segurança, aqui apresenta que pode ter problemas, pode ter dificuldades. Não diz que vai ser sempre tranquilo. Por quê? Porque aqui no verso 4 fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos dar uma paradinha aqui. O vale da sombra da morte, os estudiosos acreditam que era um lugar real. Era chamado Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque tinha cânions, tinha os despenhadeiros, tinha um paredão de um lado, uma estrada encostada no paredão, com um abismo do lado ali, com um despenhadeiro, às vezes de 3 metros, 3,5 metros, por onde todo o rebanho deveria passar. E interessante que ali, nesses lugares, havia cavernas, onde poderia se abrigar lobos, ursos, que poderiam apanhar de surpresa o rebanho e dar fim em algumas ovelhas. Então, eles desenvolveram, para segurança, eles desenvolveram aqui uma maneira de trazer segurança. Interessante que eles colocavam o rebanho e o pastor, ele começava a cantar, começava a falar e cantar ou tocar alguma coisa, e ela reconhece a voz do pastor, e elas seguiam em fila indiana. E interessante que ela, quando seguia em fila indiana, elas estavam mais seguras, mas às vezes alguma queria se afastar, e ele tinha um instrumento que ele carregava, que era o cajado. E interessante, o cajado tinha 3 funções, você sabia disso? O cajado é aquela, vamos dizer, aquela vara que ele carregava e que tinha um gancho na ponta, certo? Às vezes você vê em gravuras, em imagens de histórias antigas do Velho Testamento, esse cajado. Eles andavam com esse cajado, sabe por quê? Tinha 3 funções. Uma função dele havia embutido ali na ponta, havia embutido uma espécie de uma lança, que quando ele tirava, aquela lança seria para proteger as ovelhas de um animal feroz que se aproximasse. Então, com aquela lança, ele atacava o animal, o predador. Mas ela tinha também, ele usava, quando ela se desviava, ele usava como vara, como disciplina. Então, veja só, quando ela se afastava, ele batia um pouquinho nela para que ela voltasse para a sua própria segurança. Mas também havia, e quando ela caía, e quando ela escorregava, e ela se machucava, não conseguia sair sozinho, e a distância estava além do alcance do seu braço, então com aquele gancho, era como se fosse uma extensão do seu braço, ele literalmente quase que a pescava, enganchava ali e trazia de volta. Então 3 funções, 2 delas são relatadas aqui. A vara e o cajado. A vara para correção, para disciplina, e o cajado para o resgate. Você percebe que quando você usa essa expressão do pastor, ele tem uma ferramenta com 3 finalidades. A primeira dela é para proteger, que era a lança. A segunda era a disciplina, a vara. E a terceira, o gancho do cajado, era para resgatar. Então, para proteger, para disciplinar e para resgatar. Você vê a relação daquilo, da forma como Deus trata a mim e a você? Você já percebeu isso? Às vezes eu preciso de disciplina. Às vezes preciso, porque vamos falar a verdade. O bicho teimoso é o ser humano, né? Bicho teimoso. E às vezes precisa de um puxãozinho de orelha. É assim ou não é? É assim. Lea Alves, um abraço para você, tá com a gente aqui. Paulinho Doni, graça e paz, Deus te abençoe, meu irmão. Às vezes nós precisamos disso. Então, Deus se utiliza disso. Veja só, quem aqui não foi disciplinado? Quem aqui, o pai e a mãe, que às vezes não é preciso disciplinar o filho? Precisa ou não precisa? Aqui não, a Bíblia nunca falou de espancar. Jamais. A Bíblia é contra isso. A palavra de Deus é contra isso, porque Deus é amor, mas fala da disciplina. Sabe, a disciplina serve como para mostrar alguns limites para a segurança daquele ser na quem tanto nós amamos. Quem tanto nós amamos, e ele se utiliza disso, né? E aí, ele fala que, mas interessante, depois de passar por tudo isso, como é que fala? É comovente,
é impressionante quando ela chega de volta no lugar. É impressionante. Sabe por quê que é impressionante quando ela chega de volta? Ela parece que percebe que ela está em sua casa de novo. Ela se acalma, ela se tranquiliza, ela vai tomando o seu lugar, ela vai se acomodando, né? Por quê? Porque ela sabe que ela chegou de volta em sua casa. Só que o trabalho do pastor não termina aí. Quando ela chega, como ela é um animal muito frágil, ele faz várias contagens do rebanho durante o dia. E quando ele chega no curral à noite, no aprisco, já anoitecendo, o que acontece? Ele faz a última recontagem para saber se não falta nenhuma. Porque se faltar, ele vai deixar as outras ir e vai em busca das que faltaram. Se caiu alguma, ele vai voltar o caminho, mas ele vai atrás. É isso que Deus faz comigo e com você. Sabe, quando nós nos desviamos, ele vem atrás. O que é o amor? O que é o amor? Nós não podemos medir o amor desse Deus. E aí, interessante que aqui fala, unges-me a cabeça com óleo. Sabe o que o pastor fazia? Quando ele chegava, durante essa trajetória, às vezes tinha arranhões, alguns machucados por causa do caminho, e ele com óleo, com azeite, ele passava nas feridas para acalmar, para aliviar a dor, para deixar ela mais tranquila e como cicatrizante. Né? O azeite, entre tantas as coisas, ele era utilizado de forma medicinal e ele passava. Por isso, era o momento agora de acalmar, de tranquilizar. Em nossos dias, é como a gente chega em casa, tira aquela roupa, toma um banho quente, põe o chinelo, sabe? Relaxa, era isso. Esse unges minha cabeça com óleo é isso. Era o cuidado que ele tinha com ela. E quando faltava, ele ia atrás. Interessante que, novamente, Jesus Cristo, ele faz uma referência à parábola das 100 ovelhas. Quando ele conta que uma das ovelhas, quando ele chegou, uma faltava. Ele guardou as 99 e foi atrás dessa uma. Sabe que isso é importante para a gente entender? É que embora nós vivemos hoje no meio de bilhões de pessoas, durante todo esse período da história da humanidade, embora você seja uma no meio de bilhões de pessoas, ele trata você como se fosse a única do universo. É assim que faz o pastor. Ele guarda todas lá e vai em busca dessa uma. Ah, mas tem 99, para ele não importa. A matemática dele é diferente. A matemática dele é com o coração, é com o amor, não é números. Hoje em dia tudo é números. Às vezes nós somos mais um número, não um CPF. Mas para Deus, eu sou o William. Eu não sou um número. Para Deus, você é a Leia. Para Deus, você é o Carlos, o Paulinho, a Joana, o Teógenes, o Rafael. Para Deus, você é a Adriana, é o William Vitório, é o Binho Bodveia, é a Paulinha, Rafael, Tânia, Joseph, Denis, Marcos, seu Noril, se eu esqueci Douglas, se eu esqueci de algum, me perdoe. Mas ele olha para você, ele conhece por nome, e ele trata você de forma personalizada, de forma pessoal. Ele trata cada um de nós como forma pessoal, você entende isso? Você não é mais um, mas ele te trata dessa forma. Por isso é a profundidade desse verso, onde tanta gente declama, às vezes sabe de cor, mas mais do que conhecer o Salmo do pastor, eu preciso conhecer o pastor dos Salmos. Um abraço para Isabela Alebase. Deus abençoe, minha irmã. Que bom que você está com a gente. E sabe, é dessa forma. Isso me remete. Uma última experiência para a gente encerrar. Me remete a um episódio que aconteceu nessa região, onde havia um guia turístico dentro de um ônibus com todos os turistas ali conhecendo a região. E quando estavam passando por esses lugares, onde havia os pastores, os beduínos cuidando de seus rebanhos, famílias árabes ali falando, ali na divisa dessa região, era um lugar perigoso que Israel e com a Palestina não estavam muito bem seus laços,
entre as fronteiras e se tornava até perigoso. Mas como havia ali um grande oásis nesse lugar, que parecia onde vários pastores levavam os seus rebanhos ali, eles foram conversar com o guia para que permitisse, para que ele parasse. Valberton, um abraço para você. Deus cuida de você e te sabe pelo nome. Eles pediram, deixa a gente parar um pouquinho para tirar algumas fotos aí. E aí ele permitiu, olha, apenas 10 minutos. E nisso que eles estavam ali, eles perceberam, enquanto tiravam fotos, eles perceberam que um daqueles beduínos, um daqueles pastores de ovelha rústico, ele pega uma ovelha no colo e quebra a perninha dela de uma forma firme. E aquilo... eles acharam um absurdo, eles ficaram ali, assim, não é possível uma coisa dessa. E eles perguntaram pro guia se ali não tinha nenhuma instituição de proteção aos animais, porque isso não poderia acontecer. Como que ele faz um animal tão sensível, um animal como esse, que não tão dependente, ele faz um negócio desse? Enquanto eles estavam ali conversando, o pastor de ovelhas ali estava agora enfaixando, dava a impressão que ele estava brincando com a ovelha ou treinando primeiros socorros, melhor dizendo. E o guia foi conversar com ele, o que está acontecendo ali, e ele explicou. Depois dele explicar de forma gesticulada, como era o costume deles, ele volta para os turistas e fala assim, olha, o que ele explicou é o seguinte: essa ovelha é a única que não obedece à voz dele. E por 3 vezes ela quase morreu. Alguns dias atrás ela ficou perdida por 3 semanas e foi encontrada machucada, quase morreu. Depois ela se perdeu, quase que cai num buraco lá, que se ali se cai, não tinha como ela sobreviver. E na 3ª vez ela foi quase picada por uma cobra. E ela não foi picada por essa serpente porque o pastor de ovelhas chegou ali a tempo e retirou. E aí todos os outros aconselhavam ele, olha, venda essa ovelha, manda para o matadouro, porque ela está dando prejuízo para você, com veterinário, com remédio, sem contar que quando ela se perde, ela entra nesses lugares, a lã dela, ao ser tosquiada, ela não se aproveita porque está cheio de carrapicho e gravetos misturado, e não dava para ser aproveitada. Assim, ela é um prejuízo. Você ganha se você vender essa ovelha para o matadouro. Mas o pastor, apesar de dessa desobediência da ovelha, ele amava aquele animal que estava ali. E o que ele fez? Ele quebrou a perninha da ovelha, porque ele disse, é a única forma de eu protegê-la, para que ela não saia distante de mim. Sabe qual o maior problema de tudo isso? É que agora, enquanto eu tinha que fazer todo esse trajeto, caminhando com todas essas ovelhas, nesse caminho, em todos esses lugares, ele teria que fazer tudo isso com ela nos braços, até ela estar curada. Você compreende agora a lição? Para ele era mais fácil vender para um matadouro, mas foi preciso aquela disciplina, foi preciso ele ser um pouco mais rude para que pudesse proteger. E agora o trabalho era para ele, porque durante todo esse trajeto no deserto, horas andando, ele teria que fazer agora com essa ovelha no colo. Deixa eu mandar meu abraço para o Reinaldo, Escuderia Praga aí. Deus abençoe, meu irmão. Motogrupo de Suzano, um abraço para você, obrigado pela presença. Então, queridos, essa era a lição. Sabe, quando nós atendemos o chamado ao cuidado que o pastor quer dar para mim e para você, nosso pastor Jesus Cristo, aqui no verso 6 encerra dizendo, se você aceitar todo o cuidado e o que ele tem para você, ele diz aqui, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, querido, se você aceitar, se eu aceitar, bom, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos problemas, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E encerra dizendo, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a promessa que ele tem para você. Essa é a promessa que ele tem para mim. Então, queridos,
eu me sinto lisonjeado, me sinto maravilhado. A paz, irmão Valmir, abraço para o senhor. Eu fico maravilhado ao ver o cuidado que esse Deus ele tem por nós quando ele se diz ser o bom pastor. Sabe por quê? Porque o bom pastor dá a vida por sua ovelha, assim como Jesus Cristo deu por mim e por você. E eu quero, acredito que você quer também, eu quero bondade e misericórdia me seguindo na hora que eu mais preciso, na hora que você mais precisa, na hora da luta, na hora do sofrimento, na hora que talvez não tem ninguém, bondade e misericórdia te seguirão para o resto de sua vida. Mas o melhor de tudo isso é que ele promete que eu e você iremos habitar para sempre na casa do Pai. E a prova disso foi que quando ele esteve aqui, ele disse assim, ó, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você não quer? Eu quero. Então, curve a sua fronte, feche os olhos, ore comigo e receba a bênção que Deus tem preparado para você. Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por seu amor, por sua bondade e por sua misericórdia. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o bom pastor. E, Senhor, perdoa-nos, porque tantas vezes temos nos desviado do caminho. Se preciso for, use a vara para disciplinar, para fazer que eu retorne nos passos que o Senhor quer que eu siga, para a minha segurança, para a segurança de cada um que está aqui. Se preciso for, ó Pai, usa o teu cajado para nos resgatar. Mas, Senhor, nos salve, nos proteja, nos dê a tua bênção, nos dê a tua graça a cada um de nós, cada um que por aqui passou e aos nossos queridos, onde quer que esteja, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça, esse é o verdadeiro pastor. Esse é aquele que realmente você pode confiar. Não é no William que você tem que confiar, não. Que o William é tão dependente como você. O William é tão pecador, eu acho que eu sou até mais pecador do que você. O William precisa de bondade e misericórdia. Então não é do William, não é de pastor, não é de padre, não é de ninguém. É de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é o que nos salva, esse é o que nos resgata. É o que nós falamos, as 3 funções do cajado. Ele protege, ele disciplina e ele resgata. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, um moto abraço para você. Tenha um bom descanso. E na próxima quinta-feira, estamos juntos de novo às 20 horas aqui mesmo, tá bom? Fica com Deus e se quiser mandar essa live para alguém, no máximo até sábado já está no YouTube. Digita lá o motociclismo e a Bíblia e você vai encontrar todas as lives. Fica com Deus, bom descanso, um moto abraço, Deus te abençoe e obrigado pelo seu carinho, a sua presença, a sua participação. E até quinta-feira que vem às 20 horas.